Olá você, meu aluno LAC, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acabou de sentar para começar mais uma aula, mais um período de estudos conosco aqui, direto dos estúdios LAC em Cuiabá. Hoje, graças a Deus, eu recebi um e-mail de um aluno de Cuiabá, o Augusto, mas não falou o sobrenome. Augusto, grande abraço para você. Cuiabá tá quente, mas tá bom, continue estudando. Mandei as dúvidas para você. Fernanda e Luciana de Nova Iguaçu, forte abraço para vocês também, tá bom? Continue estudando, obrigado pelas palavras. A Fernanda foi muito carinhosa, a Luciana também. E eu só tenho a agradecer a vocês. Mais uma aula de processo civil, mais uma aula de recursos cíveis, que é uma delícia estudar, porque é muito prazeroso e fácil, de domínio quase que sozinho você consegue ler o Código de Processo Civil e depois aqui ficamos só com as dúvidas para serem sanadas, não é verdade? Tem dúvida? Manda para o professor. Tem dúvida? Dá uma passadinha no e-mail e aí vocês têm a nossa atenção em relação à resposta pretendida por vocês, beleza? Para que nós sanemos todas as dúvidas e não paire nenhum tipo de irregularidade nessa mente. Lembram do nosso pensamento? Quando nós falamos na aula passada, a aula 6, e nós dissemos que o que importa é o que está aqui dentro. O que importa é o que está aqui. Não fica se importando com o que os outros estão falando, tá? Isso não pode tirar a sua paz. Isso não pode tirar o seu foco. Isso não pode tirar a sua concentração. Perfeito? Aula 7, vamos conversar sobre recurso de embargos de declaração. Princípio da singularidade recursal. Contra cada decisão, cabe um recurso específico. Nós já falamos da sentença, cabe apelação. Falamos e conversamos sobre a apelação. Falamos e conversamos ainda sobre o quê? Sobre contra a decisão interlocutória, cabe agravo, ou pode ser de instrumento, ou pode ser agravo retido. Contra a decisão monocrática, essas monocráticas proferidas em sede de segundo grau, também cabe o recurso de agravo. Conversamos ainda na aula passada sobre o recurso de embargos infringentes. Super legal os embargos infringentes. Além de todos os requisitos de admissibilidade recursal que nós já estudamos, ele ainda tem 2 requisitos objetivos. Ou seja, eu preciso, vamos lembrar, o professor não estava pensando em falar sobre isso, 530. Interposto contra o acórdão, o quê? Que por maioria tenha reformado a sentença de primeiro grau. Ou então um acórdão que tenha julgado procedente a ação rescisória. Super tranquilo. E hoje nós vamos falar sobre os embargos de declaração. Os embargos de declaração eu já quero deixar uma dúvida, né? Já quero deixar um desafio para vocês. Eu gostaria muito que vocês dessem uma passada de olhos aí na doutrina, ou mesmo na internet, quem está estudando mais de forma aprofundada, em relação aos embargos de declaração, porque ele é muito fácil também. Mas os embargos de declaração têm uma peculiaridade. Nós já dissemos em todas as nossas aulas aqui de recurso, de um grande princípio, duplo grau da jurisdição. Falamos sobre isso, lembram do duplo grupo, né? Duplo grau de jurisdição? O duplo grau de jurisdição é o quê, professor? O duplo grau de jurisdição, ele consiste naquele direito que o jurisdicionado tem de rever a sua decisão por um órgão hierarquicamente superior. Nos embargos de declaração não acontece isso. Os embargos de declaração são julgados pelo próprio julgador da decisão invectivada. Os embargos de declaração são julgados pelo próprio julgador que proferiu a decisão que eu estou interpondo o recurso. O que, professor? Exatamente. Mas vamos discutir. Está no Código de Processo Civil. Foi Deus que quis assim, né? Olha só. Aí eu pergunto para você, que já está aí na segunda, terceira fase de concurso e está aqui tirando algumas dúvidas conosco. Olha só, será que não existe uma incongruência? Não existe um aparente conflito entre a norma
que diz do princípio do duplo grau de jurisdição constitucional. Princípio constitucional. A Constituição está dizendo para nós. E o recurso de embargos de declaração? Porque se é recurso, teria que, em tese, ser analisado pelo duplo grau de jurisdição, pelo colegiado, e não pela mesma pessoa. Se for pela mesma pessoa, peraí, professor, então depois da sentença eu posso consertá-la? Olha aí, olha como já fomos desdobrando e acabamos de dizer que uma vez o juiz tendo proferido sentença, esgotou-se a prestação jurisdicional, ele não fala mais? Falamos nas cautelares, quando nós conversamos sobre cautelar, o que? Uma vez proferida a sentença, se for interposta a cautelar, ela vai ser interposta direto no tribunal, porque acabou a jurisdição do magistrado. E agora, o senhor vem, professor, e diz: recurso de embargo de declaração são julgados pelo próprio julgador que proferiu a decisão que eu estou atacando? Tem alguma coisa errada não, professor? Não está equivocado esse pensamento? Eu quero aprofundar nesse assunto. O que os autores dizem sobre isso? O que os autores dizem sobre isso? É isso que eu quero que você pesquise, que você aprofunde, que você não fique nessa superficialidade. Nós vamos sim falar. Não é... Por que ele não vai ser julgado pelo colegiado? Ele não vai ser julgado pelo colegiado porque os embargos de declaração, eles não visam a reforma ou a anulação daquele pronunciamento. Não, professor, não. Não tem nada a ver com erro em procedendo e erro em judicando. O recurso de embargos de declaração não tem relação com erro de procedimento e nem erro de justiça. Eu não estou insatisfeito com a decisão ou o juiz errou. Não vai ser isso. Por isso se justifica o recurso de embargos de declaração ser julgado pelo próprio julgador que proferiu a decisão atacada, a decisão censurada, a decisão objurgada, como diz, vilipendiada, como alguns gostam de dizer, né? Eu adoro essas palavras novas, esse juridiquês aí, eu me divirto. Eu vou trazer um texto para vocês lerem, para eu ler para vocês. Vocês já pegam o dicionário da língua portuguesa e o dicionário jurídico do lado. É muito cômico, para não falar outra coisa, de julgadores que nós vimos escrever dessa forma rebuscada ainda, né? Então, os embargos de declaração, eles não têm conflito com a norma constitucional em relação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não tem nenhum tipo de aparente conflito. Por quê? Porque ele não vai reformar a sentença de primeiro grau. Os embargos de declaração não vai anular a sentença de primeiro grau. Os embargos de declaração visam tão somente, cadê o negócio que sumiu daqui? Visam tão somente o quê? Essa integração, e nós vamos falar sobre isso, esclarecimento. Abra o 535, eu até tive sei lá o que, né? De colocar direto aqui para vocês lerem junto comigo. Cabem embargos de declaração quando? Inciso 1º, houver na sentença ou no acórdão, olha que legal. Nós acabamos de conversar na aula passada que o recurso de embargos infringentes... hoje dá para eu ficar do lado de cá que eu gosto. Olha só, os embargos de declaração... Diferente do que eu acabei de falar ali atrás, na aula anterior, quando nós conversamos sobre embargos infringentes, eu disse para vocês, os embargos infringentes são interpostos contra o quê? Contra acórdão. Ele já limitou, disse assim, olha, lá no primeiro grau não cabe embargos infringentes. Olha os embargos de declaração. Cabem quando houver na sentença. Então cabe lá no primeiro grau. Que bacana! Cabe no primeiro grau. A sentença que eu achar que tem um desses requisitos, dessas situações, eu posso embargar de declaração. Ou acórdão. Cabe no segundo grau também. E antes do recurso que eu queira atacar, para dizer que tem erro ou que eu fui injustiçado.
Então, os embargos de declaração é um recurso interposto quando? Quando houver na sentença ou no acórdão. Olha só, obscuridade ou contradição. Se a sentença for obscura, se a sentença for contraditória, cabe embargos de declaração. Se o acórdão for obscuro, se o acórdão for contraditório, cabem embargos de declaração. E mais, o inciso 2º ainda diz, for omitido o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Então eu tenho eu tenho obscuridade, eu tenho contradição e eu tenho omissão. Sim, eu tenho no inciso 1º o quê? A obscuridade e eu tenho a contradição. E eu tenho aqui no inciso 2º, quem? Agora eu vou ter que passar para o lado de cá, né? Porque não ficou muito legal. E eu tenho aqui a omissão. Então nós temos 3 requisitos objetivos de novo para os embargos de declaração. O requisito da contradição, da obscuridade e da contradição. O requisito da contradição, da obscuridade e da omissão. Beleza? Omissão, obscuridade, contradição. Se houver omissão, obscuridade ou contradição, cabe recurso de embargos de declaração. Super legal também, aulinha curtinha que dá para você ver assim 5, 6, 7 vezes, porque aqui você assiste quantas vezes você quiser, até tirar dúvida na cabeça. Não pode ficar dúvida. Artigo 535 do Código de Processo Civil diz para nós: cabe embargos de declaração quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade e contradição, ou, inciso 2º, for omitido algum ponto que o juiz ou o tribunal deveria se manifestar. Omissão, obscuridade e contradição. Omissão, obscuridade e contradição. Não tem dúvida. Estou parecendo aquela mocinha ou mocinho do tempo, né? Eu acho super legal aqueles mocinhos do tempo. Eles ficam com o controlinho na mão aqui e aí eles começam. Aqui não tem nada, é virtual, eles começam. Aqui em Mato Grosso, aqui não sei aonde, aqui não sei o que. Eu acho super legal porque eles não estão nem olhando para a tela e agora eu fiz a mesma coisa. Houver omissão, obscuridade e contradição em cima do negócio. Omissão, obscuridade e contradição. Houver onde? Se houver na sentença ou no acórdão, esse tipo de situação. Mas, professor, e aí? Então nós vamos esclarecer. Isso. A questão dos embargos de declaração é esclarecimento. É esclarecimento quando for obscuridade, quando for contradição. Se eu vou esclarecer, é porque eu não vou reformar. Se eu vou esclarecer, é porque eu não vou anular. Eu fui obscuro ou eu fui contraditório, nós vamos esclarecer. Se eu fui omisso, eu vou esclarecer. Então, essa decisão, esse pronunciamento, porque como é recurso, é acórdão, né? Esse acórdão, ele vai integrar. Isso mesmo. A sentença está aqui. Foi omisso um ponto da sentença. A sentença, na verdade, está dessa forma. Está faltando um pedaço. Eu vou interpor recurso de embargo de declaração na sentença porque estou alegando, por exemplo, omissão. O juiz vem e pronuncia sobre a omissão. Pronunciou sobre a omissão, isso aqui vai integrar esta parte. Integrando esta parte, a sentença está completa. Que legal, professor! Integração.